Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, hoje nós vamos completar a 7ª etapa, como vence as ciladas e desfaz os dardos do maligno. A 7ª etapa hoje. Aí nós já convocamos também pela tarde, muitos vieram, uma campanha que nunca foi feita, que é o ministério angelical nos últimos tempos. Porque nos últimos tempos haverá aparições angelicais para proteger a igreja para os tempos do fim. E isso já está ocorrendo, nós temos que estar alerta quanto a isso e como que isso vai ocorrer. Então você não pode faltar nessa próxima fase, já na outra sexta-feira, o início dessa nova campanha. Mas hoje nós terminamos as duas fases, ou as duas etapas, ou os dois procedimentos que o inimigo ainda tem como atuar contra a igreja. Não que ele tem poder, agora o inimigo só sobrou duas coisas, e de forma indireta: tentar fazer cilada, se a pessoa andar na raça adâmica caída, ou usar pessoas malignas na palavra contra nós, de forma indireta. Mas aí é o que está sendo pregado, como sair das ciladas e como usar o escudo da fé para apagar os dardos. É as únicas coisas que o inimigo ainda pode fazer de forma indireta. Então é o que vai ser ministrado agora, a parte final. Se você tem a Bíblia, então a leitura que está sendo feita é com base na carta de Paulo aos Efésios. Então a leitura básica é Efésios 6, 11 e o 17. Mas agora nós vamos terminar com um versículo em Efésios 4. Então veja bem que essa campanha é baseada na carta da igreja de Éfeso, que é onde mais a igreja sofreu ataques demoníacos. Por isso que ela foi concentrada, a campanha, nessa carta, porque Éfeso quase entrou em decadência, mas a igreja que torna gloriosa, ela sabe reagir a isso. Então Efésios 6, 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja bem, o inimigo pode fazer ainda ciladas astutas. Agora lá no verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é outra coisa que ele faz, dardos inflamados. Agora, para terminar, verso que vamos ler, 13 do capítulo 4, volte aí 2 capítulos, que é a mensagem final da campanha. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: até que todos cheguemos à união da fé, ou à unidade da fé, e ao conhecimento de Jesus, como varão perfeito, ou homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É o que vai ser pregado agora. A fé, ela só vai ficar firme mesmo quando chegarmos à estatura de Cristo. Então essa é a leitura. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então o que foi pregado e vai continuar terminando hoje? O apóstolo Paulo, ele estava preso numa cadeia, esperando o julgamento e a condenação por amor a Cristo. Como o apóstolo Paulo era soldado romano, ele estava sendo vigiado por um quaternário de soldados, 4 soldados romanos, esperando o julgamento. Então o Espírito de Deus o inspira a falar para os cristãos que o mundo é uma batalha também, e como é batalha, temos que estar revestido da armadura de Deus, da cabeça aos pés. Então basicamente o soldado romano tinha capacete, uma espada firme de 2 gumes, um escudo e colete de couro e um cinto forte para segurar esse colete, além das roupas natural, e grossas sandálias de couro
que era a base do soldado romano, e também eles tinham também uma haste ou uma arma também como lança, que era a base dos soldados romanos. Roupas leves de couro, capacete de metal, mas um escudo que era diferente dos outros exércitos, porque os outros exércitos foi escudo de ferro, de aço, baseado naquele tempo das forjas dos metais. Mas o Império Romano resolveu fazer diferente, fazer sapatos de couro leve, roupas de couro leve, escudo de couro leve, e também o capacete era o mais pesado, que era de cobre, para proteger a cabeça. O demais era tudo leve, até a espada era o fundamento do aço. O aço é mistura do ferro com carvão. O Império Romano, na descoberta das forjas ou da metalurgia, eles descobriram isso, que um elemento bem leve e resistente era o aço. Aço nada mais é que misturar ferro, esse ferro mesmo que usa na natureza, e mistura com carvão e dá a liga de aço. Assim era o armamento do soldado romano. Então o apóstolo Paulo pega e transporta isso para o mundo espiritual. Então ele começa a falar para a igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava muito atacada pelo inimigo para destruir a igreja. Então Paulo fala: as únicas coisas que sobrou para o inimigo é fazer cilada contra vocês, ou lançar dardos, porque se vocês crerem na salvação, nada vai vos tirar a fé em Cristo. Se vocês usar a palavra em vez de ficar vivendo sentimento, Deus tem compromisso com a palavra. Se vocês fizerem a justiça de Deus, batizar, ofertar, dizimar, fazer a justiça de Deus, que é crer que Ele pagou o preço do pecado, nada vos aflige nem nas costas, nem no peito. Se vocês falar a minha palavra com prazer, ela vai cumprir, que é os sapatos da salvação. Mas aprenda a andar no Espírito, e aprenda a usar o escudo da fé. Basicamente é isso. Então o que foi pregado? O inimigo só pode fazer cilada para a raça adâmica caída. É o homem caído. É igual o peixinho que o pescador quer pegar e põe a minhoca. Se o peixe estiver com fome, ele vai lá e bocanha a minhoca e o anzol prende ele. Assim é o cristão. Se você andar no Espírito todo dia, nada vai te atacar, nada vai te afligir, nada vai te atrair do mal. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Mas se você anda no Espírito, o Senhor te supre de tudo, e a cilada não vai te levar à queda nunca. Então isso foi pregado lá no início. Andar no Espírito é uma visão da igreja gloriosa. Mas ocorre também que o inimigo vai tentar a cabeça da pessoa. Por isso que foi falado: não viva passado, não viva preocupado com o futuro, viva hoje, cada dia como o último. Aí você está protegido, não vai ter depressão, nem ansiedade, nem preocupação. Sua cabeça fica preocupada, o inimigo ataca ela. Mas se você vive cada dia como o último, esperando Jesus, nada te aflige, nem doença, nem miséria, nem o futuro. Você vai viver cada dia aguardando Jesus, e a sua mente está protegida em Cristo, salva, e nada te abala, nem emoção. Vive a palavra, faça a obra de Deus todo dia, pratique a justiça todo dia de Deus, e o inimigo não vai ter como agir. Mas ele pode usar pessoas para falar o mal, lançar dardo. E lançar dardo é palavra ruim, inflamado, quer dizer, para destruir. Mas aí tem o escudo da fé. Então como que era o escudo do soldado romano? Então as outras nações faziam escudo de ferro, ou forjavam o aço, ou outros elementos, mas pesava na mão do soldado. O soldado podia até ficar numa batalha resistindo com aquele escudo pesado,
mas o tempo da batalha determinava a derrota das outras nações, ao ponto que o soldado romano podia batalhar horas do dia, quase o dia inteiro, não cansava o braço, porque o escudo era de couro, e não cansava, e aí vencia as batalhas. Então Paulo utiliza isso para o cristão. Por que o escudo de couro? Porque os romanos descobriram que o couro de vaca, ele absorve o impacto de uma lança. Por isso que foi feita a engenharia dos carros. A partir de 1980 foi mudada a engenharia da construção dos carros no mundo inteiro. Você pode notar que aqueles jipes antigos, aqueles carros antigos, aqueles carros mais dos anos 80 para trás, os para-choque de ferro, para-choque blindado, era até bonito, os carros até resistiam ao choque, mas a onda de choque quando bate no carro, ela vai até o motorista. Então, muitas pessoas estavam morrendo de rompimento do pâncreas, do baço, quebra da cervical, que é a coluna do pescoço, e abalo cerebral, que dava inchaço cerebral e morria. Aí descobriram que era o impacto do choque dos carros. Então aí resolveram mudar, vamos fazer carro que absorve o impacto, não carro para durar muitos anos. Aí mudaram para-choque de plástico, painel de plástico, direção escamoteável que quebra de plástico duro. Aí a vida foi mantida. Muitas pessoas sobrevivem por causa do carro absorver o impacto. Assim, isso já fazia-se lá no Império Romano. O escudo feito de couro. Então a lança vinha, batia no escudo, perfurava. E o escudo com fogo, no meio do escudo tinha água, aí apagava o fogo. E o soldado sobrevivia, absorvia impacto e apagava o dardo inflamado. Então o inimigo lança palavra ruim, usa pessoa maligna, usa vizinho, usa outro comerciante contra a sua empresa, usa parente, usa pessoa na igreja, que o inimigo aproveita a falha do pecado da pessoa para lançar praga contra o bispo, contra a igreja, contra você. Mas se estamos na armadura de Deus, vamos percebendo que vem algo contra nós. Aí usamos o escudo da fé, que vai apagar os dardos, anula aquela palavra, anula aquele mal. O Espírito Santo anula aquele mal e não vai fazer efeito. Mas se a fé não estiver adequada, aí começa a falar mal também, brigar, partir para a violência, e aí fura o escudo e atinge a pessoa. E aí foi falado que o escudo, se ele for perfurado e o fogo atingir a pessoa, o fogo pode dar queimadura de 4º grau. O 1º grau fica aquela coisa avermelhada, o 2º grau despela e dá até pus, o 3º grau queima até epiderme, fica aquela cicatriz. E se depender de 3º grau, se a pessoa queimar 30% do corpo com queimadura de 3º grau, ele morre num mês, porque o fígado para de funcionar e os rins. 4º grau já é incinerado, queima a carne, morre em poucos minutos. Assim é o mundo espiritual. O inimigo vai lançando as setas, mas se nós tivermos a fé pura, o escudo da fé anula esse mal e vamos vencer as batalhas. Aí foi pregado. Como que usa o escudo? Então o soldado tem que ter um braço forte e ainda passar alças de couro no braço, e aí passa o breu. O breu foi usado para fazer a arca de Noé, para os animais subir as rampas da arca, tinha que passar o breu, mas já tem uma madeira que já é de breu, e os animais não derrapavam. Como que ia subir elefante, hipopótamo para dentro daquela arca? Não podia derrapar, então passava o breu. Então o breu quer dizer comunhão com a palavra de Deus. Por isso que foi pregado, o cristão tem que estar em comunhão com a palavra, não viver sentimento.
O cristão tem que estar o braço forte, foi lido em Timóteo. Não podemos estar em ira nem contenda com ninguém. Mãos e braços levantados ao céu, representa isso. Se você estiver irado e em contenda, a fé não funciona. É igual pôr o escudo e o braço quebrado. Não tem força de usar a fé. Então tudo isso vai somando ao cristão e a fé vai funcionar. E o breu foi usado na arca, o breu foi usado na construção do tabernáculo. Quando foi falado lá na construção do tabernáculo, o breu foi usado para fechar as frestas da arca do concerto, onde estavam os 10 mandamentos. Para quê? Comunhão com Deus. Tudo é simbolismo. E hoje nós temos que ter sempre a comunhão, sempre em andar no Espírito, sempre orar para as pessoas, que representa o couro da vaca, que quer dizer, Jesus é visto como rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, rosto de boi, a visão de Ezequiel. E o rosto de boi quer dizer que é doador. Se você quer a fé firme, procura orar para as pessoas, nem em você mesmo. Aí a fé vai ficar inabalável. Braço firme, sem ira, sem contenda. Comunhão com Deus. Vem a seta, você anula ela. Vem tentação, mas você está no Espírito e cai na cilada. Não vive passado, a sua cabeça estará firme. O inimigo não influencia, porque você vivendo cada dia como último, não há depressão, nem ansiedade, nem pavor. Você usa a palavra, não vive por sentimento. Você vive todo dia com o prazer da palavra, onde for anunciar a palavra, seus pés estão protegidos. Você faz a justiça de Deus, é dizimista, ofertante, você declara que é o melhor pela obra de Deus. Você está vivendo a justiça de Deus. É a roupa do soldado. Mas veja bem que ainda falta uma coisa. O soldado tinha que segurar a última alça do escudo com os seus 5 dedos. Punha os dedos e firmava com o polegar. Mas não tem o braço é para firmar. A mão é para direcionar aonde o escudo tem que ir. Da onde vinha a seta, então é a mão que direciona. O braço é para firmar. Na hora que vinha o impacto, ele firmava, entrava aquela lança, mas o braço estava ali para firmar. Não atingiu o braço, porque tem uma área de proteção, porque o escudo não é reto, o escudo ele é feito ovalado. Geralmente ele tem uma área de 30 a 40 centímetros de vago, justamente para a seta penetrar e ser impactada ali e diminuir o impacto, e não entrar no corpo nem no braço. Era a forma que fazia. E a água ainda apagava o fogo da ponta da lança. Mas a mão ainda tinha que estar direcionada para dirigir aonde o escudo tinha que ser direcionado. Então veja se é o cristão. O cristão, lemos aqui, ele tem que estar ligado aos 5 dons de Cristo. Paulo escreve que a fé, ela é baseada, ela funciona e ela vai tornar crescida a varão perfeito que é Cristo, através dos dons de Cristo para a igreja. Qual é os dons de Cristo para a igreja? Pastoral, de evangelismo, de apóstolo, de mestre e profeta. Dá 5 dons de Cristo, não dom do Espírito Santo. Então todo dia você tem que falar: Senhor, a minha fé em Cristo, ela é doadora, ela apaga os dados do inimigo, ela é ligada a Cristo e ela é direcionada na visão de Cristo. Por quê? A visão de Cristo é pastoral. O que é pastoral? Sempre cuidar das pessoas primeiro, é a função pastoral. O evangelismo, sempre cuidar daqueles que estão se convertendo, o leitinho da fé. O evangelista, ele dá o leitinho. Sempre você tem que cuidar e ajudar a pessoa a ser evangelizada. Sempre você tem que ajudar quem já está convertido. A unção pastoral, isso é para todos. A unção apostólica, sempre você tem que ter o prazer de ir em algum lugar,
Vou visitar alguém hoje para contar papo fiado? Não. Para ir lá ganhar alguém, para falar de Cristo, para tirar a pessoa do inferno, um vizinho, alguém no hospital, alguém da parentela. Sempre você tem que sair para socorrer alguém. A unção profética, sempre você tem que profetizar a palavra para alguém, de Deus, a verdade de Deus. E o mestre, sempre mostrar que aquela pessoa tem um chamado de Deus, que aquela pessoa tem que ouvir a palavra, que ele foi criado para ser semelhança de Cristo. Então aí você está com a mão firme, aí a fé vai funcionar. A fé é para isso, para anular a obra do inferno, que o diabo quer matar as pessoas, quer tirar a pessoa do caminho de Deus, quer atrapalhar que a pessoa converta, quer tirar o tempo da pessoa que poderia estar sendo usado por Deus, o inimigo é que está usando. Então isso que é o escudo da fé, apaga os dardos do inimigo, mas a fé tem que saber usá-la. Por isso que fala de couro, 2 camadas, água que molha o couro, braço firme que é sem ira e sem contenda, e passar o breu que é para estar ligado à palavra e não a sentimentos, e a sua mão ligada ao caráter de Cristo. Aí a fé funciona. Então veja, não viver passado, não viver o dia preocupado, nem o futuro, viva cada dia como o último. Pratique a justiça de Deus, viva pela obra de Deus, tenha família, casamento, o que seja, preocupe em fazer a justiça de Deus. Os pés preparados para o Evangelho, sempre use os pés para o Evangelho. Não, eu vou para passear, vou para divertir, não, eu tenho que descansar, não, eu tenho que sair para algum lugar. Nossos pés, para onde for, é para o Evangelho. É a nossa vida, de cada um, é a armadura de Deus. Se não andar no Espírito, cai em cilada. Se não tiver o escudo da fé, o inimigo vai querer furar a armadura, porque o escudo vai proteger até a cabeça também. Por isso que a mão, levanta ela, vamos supor que vai vir uma lança na cabeça, mesmo que tenha capacete, você pode proteger tudo, até os pés. Se a mão tiver firme, o braço firme, você consegue direcionar o escudo de todo lado. E o grande segredo do Império Romano era que o escudo era leve, e as outras nações pensavam que fazer escudo muito forte de aço seria melhor, só que cansava o braço, os ombros, dava dor nas costas do peso. Aí o Império Romano via os soldados cansados e logo vencia eles, ao passo que o soldado romano ficava ali mexendo o escudo para cá, para lá, desviando, anulando seta, e vencia as batalhas. Então Deus usou esse exemplo para o cristão, para sermos vencedor. Então fazer a obra de Deus não é pesado, é leve. A fé é coisa leve, a palavra de Deus é leve, porque a espada do Império Romano era forjada de aço, era feito de ferro com carvão. As outras espadas das outras nações, eles não tinham metalurgia, fazia de ferro, aquela coisa pesada que quebrava, e o Império Romano fazia de aço. Enquanto a espada dos outros inimigos era 20 quilos, do Império Romano com 1 quilo fazia 1 quilo de espada, e de aço, e bem leve e forte. Então veja, tudo isso é a batalha. O inimigo só vence se o cristão der lugar a ele, porque as armas do inimigo agora são indiretas. Cilada só cai quem quiser, dardo é o inimigo usando outros, mas podemos apagar todos os dardos se a fé estiver funcionando. Então não basta falar eu creio, eu tenho fé, mas a fé, ela é composta disso, de camadas de couro, quer dizer, intercessão e comunhão com Deus. É baseada em não estar atritado com ninguém, em paz com todos, que é o braço, dependendo da palavra e o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, os dons de Cristo para a igreja. Aí a fé
fica operacional e vence qualquer batalha. Então aí você vai tendo já mais uma visão mais clara do exército de Deus. Então essa é a mensagem final que vamos orar hoje. Falar: ó Deus, me ajuda mesmo a saber manusear a fé, a me defender, a não deixar minha cabeça ficar virada para o mal, viver cada dia o último, a ser justo todo dia, a ter prazer na palavra, a não viver sentimento, mas o que a palavra diz. É o momento de viver isso, porque a batalha está aumentando, o mundo está ficando tenebroso, o mundo está ficando caótico, mas quem reveste da armadura de Deus não vai perecer, amém? Então essa é mais uma etapa da armadura de Deus que completamos hoje, e as palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar. E não perca, na sexta-feira que vai vir, vamos falar do ministério angelical que Deus permitiu falar, e pode saber que você vai ver anjos. Pode saber que nos tempos do fim o exército de Deus está vindo cada vez mais para a terra, preparando a igreja para os tempos do fim. Se você estiver mesmo no Espírito, você vai ver um mundo espiritual sobrenatural. É uma campanha que nunca foi feita, que começará na próxima sexta-feira. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo a mais uma etapa da campanha da guerra espiritual. É o bom combate da fé, não é nada ruim. É ruim se deixar o inimigo atuar, porque o inimigo perdeu tudo, ele só pode usar ciladas, mas a isca do inimigo é a raça adâmica caída. O inimigo pode usar pessoas para lançar dardos, que é a palavra ruim, maléfica, mas se nós tivermos sempre o escudo firme da fé, podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo e prevalecer. Ó Deus amado, que todos tenham a visão clara da palavra, como muitos já tiveram pela tarde, muitos que vieram e terminaram a campanha, e já renovamos para a próxima etapa, que vai ser o ministério angelical de Deus. Louvado o nome de Jesus. Pai, muito obrigado, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Continua Deus operando maravilhosamente nesta campanha. Renovamos mais uma etapa para 7 sextas-feiras, e também até o último dia desse mês estamos na campanha a visão de sermos templo onde habita Deus, que é trazendo a glória de Deus na terra. Deus de amor e misericórdia, confirmai abundante vitória para todos os presentes, abundante vitória para todos os fiéis, abundante graça para todos que vieram no término dessa campanha e já renovando para mais 7. Pai, nos ajuda a ter a visão clara da palavra, Pai. A mão que segura o escudo da fé representa os dons de Cristo para a igreja, Pai, para o aperfeiçoamento dos salvos, para, Pai, alcançar, Pai, a estatura de varão perfeito. A visão de Cristo, a visão do crescimento, a visão da identidade em Cristo faz a fé funcionar adequadamente. Pai, toda a armadura de Deus, ela é baseada em viver no Espírito, em viver cada dia como o último, viver na palavra, não em sentimentos, viver, ó Pai, no Espírito, não cair em cilada, Pai, viver no prazer da palavra diária, na justiça de Deus, usar a fé pura, faz com que prevaleçamos nesse mundo tenebroso até o dia do Senhor. Louvado o nome de Jesus. Abundante vitória a todos os presentes, Pai, confirma tão grande avivamento para todos, ó Pai, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, Deus revela 3 pessoas. Você tem a fé, mas saiba que a fé, como Deus revelou. Essa passagem aí do escudo, aquele livro que nós falamos dos degraus da fé,
ele foi acrescentado pouco tempo para essa mensagem da fé, que Deus revelou que a fé é baseada no couro da vaca, em 2 tipos de couro, camadas de couro molhado, e braço firme, e caráter de Cristo, e o braço envolto com o breu. Tudo Deus revelou. Você não vai achar isso em livro nenhum, porque isso aqui é Deus revelando a palavra para o ministério. Até mesmo, cadê o irmão Rodrigo? Tinha um irmão ontem ali na porta, né, irmão? Admirado das mensagens, que nunca ouviu isso. O irmão é testemunho, não é, irmão? E muitos estão ouvindo a rádio, a mensagem gloriosa. E nós recebemos já alguns convites para ir para algumas cidades pregar, mas estamos fazendo aí um escalonamento bem pequeno para não nos esgotar. E inclusive, por causa disto, teremos que ter bispado na igreja. Então a primeira bispa vai ser a pastora Chile, para ficar no nosso lugar aqui alguns dias que nós teremos. Então a consagração dela vai ser dia 5, na segunda-feira de junho. Então todos venham, precisamos de todos aqui, que o ministério vai adiante, crescer rapidamente. Até esse irmão que nunca tínhamos visto parou aí na porta. Ele falou: essa mensagem ela tem que ser levada para muitos lugares. Tem pastor aí morrendo, nem sabe o que fazer mais, e essa mensagem muitos estão ouvindo. E o homem falou: Deus me traz aqui para dizer que essa palavra, essa visão aqui vai para o mundo inteiro. Então nós já teremos o bispado ampliado. Então, que você que tem a fé, creia que é grande. Não só um, é muitos. Mas tem 2 pessoas aqui que ainda a sua fé não está fraca. Ela tem que ser acrescentada. Você está com questões ainda familiar, de saúde ou questão emocional muito abalado. Dardos sendo lançado e está queimando, tá? E queimadura de 4º grau mata. Está de 1º grau ainda, dolorida. Mas o que você tem que fazer, essas 2 pessoas? Simplesmente pare de preocupar com os problemas enfrentados e olhe para as pessoas, olhe para os outros. Eu enfrento questões difíceis muitas vezes aos olhos naturais, mas eu nem oro. Eu vou orar para outras pessoas, vou para os hospital orar, vou orar para os cancerosos, vou orar para os pedidos de oração, para mim mesmo ou para o que me envolve, eu não oro nenhum. E aí a fé vai aumentando, uma hora para outra, aquilo que estava enfrentado apaga. O dardo é apagado dessa maneira. Então não fique preocupado com as suas questões, preocupe com outros. Onde estão essas 2 pessoas que vocês estão enfrentando luta, labuta e só está aumentando? É parar de pensar nelas e orar para os outros. Vem aqui para a igreja nos ajudar a orar. Vem aqui para a igreja orar para as pessoas, para intercessão. Aí você vai ver que a sua questão desaparece. É igual o dardo que bate no couro com água e apaga. Você está usando a fé. Mas eu tenho que orar para o problema. Não. O couro de vaca é a representação de Jesus levar a carga dos outros e não a sua. Se você quer o milagre, então você pode vir à frente que já vamos orar. Então já pode fazer uma fila, só uma fila aqui nesse corredor, porque nós estamos aí desfalcados dos pastores, mas o pastor Gerson vai nos ajudar a orar aqui no microfone, que o pastor Humberto está viajando, o cooperador Renato não pôde vir, e estamos aí com a ajuda do cooperador Luiz para nos ajudar aí na porta o máximo que puder. Então o pastor Gerson vai continuar aqui orando fervorosamente, nós vamos orar e você vai ganhar a água consagrada. Aí vamos renovar o voto para a próxima sexta-feira, que é inédita, mas até dia 31 tem a campanha que ainda falta, do templo consagrado de Deus. Então o pastor Gerson vai continuar orando e nós vamos orar para todos.